que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, e não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado e não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor, ele é paciente, ele é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. A nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de ser menino. Porque agora vemos como, por um espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém, a maior delas é o amor. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, convido você que está ao vivo conosco, coloque aí o que é o amor para você. Coloque aí no comentário. O que é o amor? E como a igreja deve amar? Você pode responder uma das duas ou as duas. Você coloque no comentário para a gente ter uma integração melhor, amém? Durante essa escola dominical, durante esse estudo, coloque aí o que é o amor para você. Né? E coloque o que a igreja, por que a igreja precisa agir com amor, uma igreja, uma verdadeira igreja de Cristo. Né? Para dar uma lembrança bem rápida, na semana passada, pastor Lucas ministrou sobre a unidade, né? Não uma igreja unida, não uma igreja uniforme. Precisamos entender o que é isso, que é independente da circunstância, independente do momento, a igreja permanece como igreja e ela permanece unida. Amém? Ela permanece unida com seus propósitos, iguais sempre, vivendo em amor e também crescer em amor, a qual Deus dá o crescimento. Para começar esse texto, depois de ler, você pode estar anotando aí uma situação básica, um conceito de estudo básico que eu trago aqui, que eu preparei para o nosso estudo, para compartilhar com você. É um pouco também desse estudo de Coríntios, né? O propósito de Coríntios. Nós temos um estudo que fala que ele se separa em 6 partes. A primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, ela se separa provavelmente em 6 partes. A primeira parte, ela trata sobre divisões na igreja. Né? Tem um autor que ele fala que a melhor forma de estudar o livro de 1 Coríntios não é de versículo a versículo, não é de capítulo a capítulo, mas é de como resolver um problema. Também é uma melhor forma de resolver problema, porque foi um dos objetivos maiores de Coríntios. Né? Então, a primeira, de 1 a 4, nós temos um conceito de Paulo resolvendo questões da divisão na igreja. Nós vamos falar um pouquinho hoje à noite, no culto presencial e também online, nós vamos tratar um assunto parecido com isso, bênção pura que Deus tem colocado no nosso coração. O segundo é do capítulo 5 ao 7, né, que ele vai tratar da parte sobre a imoralidade, sobre a questão sexual. A terceira parte é em relação à comida, comer, né, fala de alimentos
sacrificados ou não, ele também relata sobre isso, que é do capítulo 8 ao 10. Amém? E no versículo 11 ao 14, ele vai tratar dessa questão da mulher, né, a posição da mulher na igreja. Ele vai tratar, né, da questão de encontros semanais, da organização, da postura da igreja durante o culto. Também fala da celebração da Santa Ceia. Né? No capítulo 12, ele trata sobre os dons espirituais, né? E também a igreja como um corpo de Cristo, né? Ele usa essa metáfora, a igreja como um corpo de Cristo, somos vários membros trabalhando, amém, em unidade, que é o corpo. O corpo é uma unidade de membros, e nós somos isso. O capítulo 13, né, que está inserido nesse bloco, ele trata da postura do amor, que é um dos problemas da cidade de Corinto, da igreja de Corinto. E que isso é a questão da estrutura que Paulo vai começar a resolver. Então ele para, né, ele fala da explicação maiores dos dons, que ele vem falando no capítulo 12, dos dons de línguas, né, dons de profecia. Então no capítulo 13 ele vai falar que o dom supremo, trata como um dom supremo, um dom maior de todas as coisas, é o amor. Então ele se insere esse amor, esse texto lindo, né, para a igreja que precisa viver em amor. Tem um livro de Hernandes Dias Lopes que ele fala sobre esse estudo de 1 Coríntios, ele fala como o amor sendo, né, uma superioridade, né, a superioridade do amor, as virtudes do amor em relação a outros dons, né, o dom do amor. E no capítulo 14 ele volta a tratar também do uso correto dos dons espirituais. Então nós precisamos, para entender um pouco desse texto, nós precisamos entender um pouco de Coríntios, né, desse bloco. É um bloco sobre isso. E no capítulo 15 ele trata sobre a ressurreição, e no capítulo 16 ele fala sobre a saudação final. Repito mais uma vez para você que gosta de anotar, atendendo ali. Então 1 Coríntios tem cerca de 6 divisões. 6 blocos, que é do capítulo 1 ao 4, divisões da igreja, do 5 ao 7, trata da parte sexual, da imoralidade, né? Do 8 ao 10, ele trata sobre a questão dos alimentos, né, da comida. Do capítulo 11 ao 14, ele fala sobre um encontro semanal na celebração da Santa Ceia, a posição da mulher na igreja. Capítulo 15 vai falar sobre a ressurreição, e o 16 fala sobre a saudação. Ele faz uma saudação final. Amém? Glória a Deus. Vamos dar seguimento, então. Você que colocou aí, né? Eu vou estar lendo aqui a Samira, né, que está conosco, Samira Camargo, ela coloca: o amor para mim é uma dedicação. Amém, é isso mesmo, né? Uma dedicação cotidiana, acontece no dia a dia, seja no trabalho, em casa. Então, é essa dedicação. A Ana Carolina, ela coloca: o amor é um sentimento que traz vários outros sentimentos, né? Sentimento de empatia, né? Traz paz, traz alegria, não somente no viver, mas de ajudar os outros. Nós já temos esse sentimento. Isso que a Ana fala, que quando a gente faz esse ato bom, em gesto de amor, nós sentimos como tivéssemos amado, né? De respeito entre uns aos outros, né? Ela também responde que a igreja deve amar as pessoas assim como Cristo tem nos amado, a cada um. Amém, Carolina? Bênção pura. Seu Hernani coloca, né, que nós devemos amar, né, a atitude de amar o próximo. Amar o próximo, isso está também no mandamento, né, no Novo Testamento, amar o próximo como a nós mesmos. Que bênção. Luca Batista também está conosco, né, ele faz uma saudação à igreja. Irmã Valdeci, que bom que vocês estão conosco aqui, entre outras pessoas. Glória a Deus. Queridos, sendo assim, para fim didático dessa leitura, eu trago aqui, realmente, eu uso o texto de alguns autores, uma referência boa para o nosso estudo, e que estuda sobre a primeira parte, destacando ainda, falando sobre a expressão, né, a importância da expressão ainda que. Temos estudado que quando há uma repetição no texto, isso tem que ser observado, né? Leva uma maior importância às expressões muito repetidas dentro de um capítulo.
né, dentro de um texto que ela leva uma ênfase maior para o nosso entendimento. Trago aqui também que a primeira carta do Coríntios, o que nós devemos fazer é uma espécie de radiografia de uma igreja contemporânea, ou seja, nós devemos olhar hoje como é a igreja hoje, principalmente a nossa primeira, né, a igreja que nós vivemos hoje, e também para a igreja daquele tempo, nas primeiras comunidades. Nunca devemos, há uma instrução de ler a palavra de Deus, que nunca devemos ler a palavra de Deus apenas olhando para trás. Era assim, era desse jeito. Não. Mas nós devemos olhar a palavra de Deus como uma lupa, examinando a nós mesmos, ou seja, nos colocando a nossa vida nesse texto. Ou seja, ao estudar o capítulo 13 sobre amor, eu coloco eu como personagem desse texto. E aí nós começamos a ter, né, uma direção maior, aquilo que foi escrito, colocando a minha vida nesse texto, como igreja e também num corpo, como também individual. Amém? O resumo, faço mais uma vez um resumo aqui também ótimo desse livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele responde várias questões a respeito da igreja. Né? Ele já tinha saído de Corinto, né? Provavelmente estava em Éfeso, então ele já estava sabendo dos problemas, né? Por algumas pessoas, famílias já sabendo dos problemas e resolvendo a questão do problema da igreja que ele estruturou na cidade de Corinto. Né? Então, como resultado, ele combinando essa discussão, né, doutrinária com problemas morais que a igreja está vivendo, né, uma igreja que fala que Paulo amou muito, mas tinha muitos problemas, mas Paulo amou demais, né, por questões culturais de moralidade que a cidade, a igreja de Corinto, toda a cidade também vivia, né, de idolatria, de moralidade. E então a igreja logo começou também a ter esse problema por causa da cultura da cidade. E que muitos queriam implementar a cultura da cidade dentro da igreja. Queria implementar dentro da igreja. Com isso causava divisão, causava questão de o que comer, o que não comer, o que se podia dormir com outras mulheres, como não podia, né? Tivemos também relatos sobre problemas de incesto na igreja. Então, vários problemas foram resolvidos nessa primeira carta do Coríntios. A igreja tinha um conhecimento, ótimos conhecimentos, pessoas que ensinavam muito bem, de crescimento, tanto já na parte de religião, como na parte de tradição, como também uma igreja muito inteligente, porque Corinto era uma cidade assim, próspera também, era uma cidade próspera, mas tinha muitas coisas ruins contra a vontade de Deus, contra o querer de Deus para a comunidade. Né? Mas ela não tinha amor, ela tinha carisma, mas ela não tinha caráter. Amém? Então ela tinha conhecimento, mas não tinha amor. Ela tinha carisma, mas não tinha o caráter. Amém? A epístola também de Coríntios, essa carta, reflete claramente as condições de uma igreja primitiva, porque não de muitas atuais para toda a igreja que deseja ser santa. Entendeu? Para que a igreja venha a ser santa. Amém? E que deseja viver uma comunhão em glorificar a Deus. Ou seja, as respostas que Paulo estava dando à igreja, uma direção que Paulo estava dando à igreja, também é para uma direção para os nossos dias, para a nossa igreja em Diadema, em São Paulo, em toda a igreja no nosso tempo. Amém? Isso é importante entendermos essa parte estrutural do capítulo 13, né, que é um objeto de estudo falando sobre a igreja em amor, que fala sobre o amor de Deus para a nossa vida. Então, todavia, o que é o amor? Foi a pergunta que eu coloquei para vocês aí hoje. O que é o amor, né? Muitas vezes nós tentamos resumir isso. O que é o amor? O que é o amor de Deus? Colocamos aí, a seu Hernando está dizendo que a Leonídia, amém? Deus abençoe sua vida, Leonídia, cada dia mais no Senhor. Que fala que o amor é força de coragem, né? A força de coragem muitas vezes é viver para o próximo, é respeitar o querer de Deus para nossas vidas. Amém, dona Leonídia? Deus abençoe sua vida. A irmã Silvia também está conosco. Ela fala que já pecou muito, né? A falta de amor no trânsito. Quem não, né? Muitas vezes nós erramos, né? Numa alta emoção, nós acabamos esquecendo de praticar o amor, né? Às vezes querer
né, julgar os outros, querer a justiça para os outros, para a gente não, né? O amor é algo que nos molda por dentro, né? Muitas vezes as pessoas nos esperam que nós temos uma atitude humana violenta, humana bom para nós e ruins para os outros, mas o amor ele vem ao contrário disso, né? O amor vem ao contrário disso, né? Corrigindo uma palavra que eu troquei aqui da irmã Silvia, né? Aquela pegou trânsito, mas chegou a tempo, amém? É... Glória a Deus, ela chegou a tempo aqui, que bom, irmã Silvia. Agora deu para ler melhor a sua mensagem aqui. Então, o conceito do amor muda isso, a posição de amor usa muito isso. Quando normalmente você pisa no calo de uma pessoa ou ela pisa no seu, normalmente ela já espera uma atitude violenta, né, desumana, algo semelhante a isso. Mas quando nós, não, meu irmão, tudo bem, eu te perdoo, estamos juntos, vamos lá, eu sei que não foi de propósito isso. E a pessoa não espera, porque a atitude de amor, o bem, ele surpreende as pessoas devido à circunstância que nós vivemos hoje. Mas vamos lá. O amor que trago aqui, muitas pessoas relacionam o amor com emoção. Amém? Tragam o amor como somente uma emoção. Né? O que acontece? O coração da gente bate forte, muitas vezes a nossa mão, né, nossas mãos ficam geladas, né, perpassa um calafrio pela nossa espinha. Então as pessoas pensam, isso é amor, né? Aquilo que nos faz perder horas de sono, se dedicando, ligando pra gente, que a pessoa não pode ficar longe, a gente liga o tempo todo, quer falar com a pessoa, quer que elas estejam conosco o tempo todo, né? A gente há uma preocupação intensa, né, pela pessoa que nós falamos que amamos. Então, isso é uma reação, muitas vezes, de emoção que nós sentimos. Muitas outras pessoas relacionam o amor como um sentimento romântico, né, limitando o amor a algo puramente a um sentimento filosófico, né, que é um amor também platônico. E também outras pessoas ligam como o amor é apenas algo romântico. Não é isso, o amor é algo romântico, né? Aquilo que acende aqui e apaga ali, né? Tem o amor que é chamado um fogo de palha, né? Acende e logo apaga. Então outras pessoas entendem que o amor é isso. Há uma confusão de que as pessoas pensam que é amor hoje, né? Fazem leis baseando que é em tudo por amor, em nome do amor. Muitas vezes nem sabe, nem entende o que é o amor, mas faz pensando no amor. Contudo, a palavra no capítulo 13, Paulo escreve em grego como um amor ágape. Nós precisamos entender que é um amor ágape, um amor de Deus, né? Um amor de Deus, um amor que transcende, às vezes, o nosso entendimento, que passa do nosso entendimento, falando, nossa, como você fez isso? Por que você fez isso? É uma atitude que vai além dos nossos pensamentos, muito mais alto que o nosso amor. Aprendemos, né, o fundamento bíblico dos três amores, né, na igreja, tem até 4 ou 5, o pastor Tiago tem falado sobre isso, e hoje nós vamos falar sobre realmente essa igreja que ama, e o amor, né, no conceito bíblico, fundamento bíblico, é um amor ágape. É o amor de Deus em mim, no corpo de Cristo. O amor do pastor Lucas no corpo de Cristo, né? O amor da Samira no corpo de Cristo e também por onde que ela anda esse amor, né? O amor da Silvia, o amor do seu Hernani, né? O amor de Deus nele, na família dele, no trabalho dele e também o amor na igreja, o amor de Deus dentro dele. E quando nós se juntamos, o amor ágape de Deus vive em unidade. Então a palavra amor está profundamente desgastada nos nossos dias. Amém? Você pode colocar também no comentário aí, peço você que está ainda conosco também, né? A Silvia, o Hernani, todos que estão conosco aí, pode colocar o que o mundo pensa o que é amor, o que as pessoas acham que é amor. Se você tem um entendimento, você coloca no comentário aí o que as pessoas pensam que é amor, mas não é amor. Você pode colocar, eu vou estar lendo aqui, o que as pessoas pensam que é amor, um gosto, né? Uma emoção, um sentimento vazio. O que as pessoas pensam que é o amor, né? Eu li aqui, compartilhei que realmente está desgastado, né? Para muitas pessoas, né?
O autor John Mackey, né, Mackey, ele afirma que uma das principais pregações, né, principalmente nas redes sociais, nós vemos pessoas desvirtuando o sentido da palavra, outras falando, né, heresia, muitas coisas para fora. E ele diz, esse autor diz que o inimigo ele vem esvaziar, tirar o valor da palavra. A palavra que está na família ou está na igreja, ele vem esvaziar, tirando isso, distorcendo, né, adulterando o significado, principalmente do amor. Eu creio que você conhece, né, um versículo que fala, bíblico, que fala que nos últimos tempos, né, o amor de muito esfriarão, né? Vai se esfriar o amor de muito por causa do aumento do pecado, que é um mal que está crescendo em nossa nação, que está crescendo cada vez mais e automaticamente com o crescimento do pecado está crescendo também a falta de amor. Isso tem atingido as igrejas. A igreja é um exemplo de amor na sociedade. A igreja é um exemplo de amor na nossa nação, porque ela busca viver cotidianamente, né, no dia a dia, esse amor de Deus em nossa vida. Né? A partir de hoje, a partir de agora, eu vou praticar o amor ágape. Não é dessa maneira. É na prática, no dia a dia, buscando o Senhor, cumpre a sua vontade. Está inserida a vontade de Deus na nossa vida. Senhor, eu quero viver amor. Ensina-me a amar, né? Ensina-me a respeitar o irmão, que possamos crescer junto no dia a dia. E esse amor é um amor ágape de Deus em nós, né? É o próprio amor de Deus na nossa vida. O texto traz que é um amor sacrificial. Ele é um amor genuíno. É um amor genuíno, um amor puro. E não um amor como nós vemos muitas vezes por aí, que se tornou símbolo de apenas de paixão, né? De sexo, né? Outras usam a palavra amor somente como uma estratégia para praticar o mal, para praticar um absurdo. Não, eu fiz isso por amor, eu cometi por amor, né? Mas que amor é esse que as pessoas trazem? Esse tipo de amor que muitas vezes vemos por aí é um amor em ódio, né? Baseado em ódio, em vingança, né? Em desgraça, que promove divisão e não união, né? E com isso, o que nós vemos? Lares arruinados, porque pessoas buscam um amor que não é um amor e trazem também enfermidade, né? Pessoas acabam caindo em depressão por falta de amor, né? Doença e assim sucessivamente. O apóstolo Paulo fala de amor, ele usa a palavra, né, como que eu falei aqui, né, que é o próprio amor de Deus para a nossa vida. E que isso precisa estar registrado, a igreja, no nosso coração. Isso precisa estar registrado, porque isso perpassa toda a nossa vida. No ano passado, tivemos aí esse início de pandemia que feriu muitas igrejas, feriu muitas comunidades, instituições, falando agora também como uma instituição, feriu muito, e que nós vemos muito isso, que numa dificuldade que foi a pandemia, ainda estamos em tempo, né, em andamento disso, mas o que nós vemos que pessoas às vezes, né, largaram de mão, não querem mais viver num corpo. Eu me lembro que eu fiz um artigo falando sobre isso, né, membros fora do corpo. Ele trata de membros que somos membros, estamos na igreja, mas não temos um amor de Deus. Então ela foge de um corpo de Cristo, que o corpo é uma vivência de amor ágape, uma vivência de amor de Deus para as nossas vidas, né? A irmã Silvia coloca aí, né? Hoje as pessoas pensam que o amor está relacionado a um tipo de relacionamento físico, né? Uma atração um pelo outro, né? Baseado também em barganhas. É isso aí, Silvio, né? Pois o verdadeiro amor passa pelo nosso relacionamento com Deus. É dele o ensinamento, a capacidade de amar, né? Uma forma integral de obedecer a Deus. Apenas pelo conhecimento, né? Pela letra, mas sem a capacitação do Espírito Santo. E com isso, né? Acaba não se dando muito bom resultado. Amém, Silvio? É isso mesmo.
É isso mesmo, como eu estou relatando aqui, né? Muitas pessoas, o tempo de se unir mais, sabe? Um tempo de adversidade, um tempo de a gente se unir mais, de viver mais em um corpo de Cristo, querido. Em comunicação com o outro, sabe? Em agir em comunidade, em fazer. É um amor em movimento. O amor ágape é um amor em movimento. E a estrutura do capítulo 13 nos traz a respeito disso, porque ele traz que é um amor, né, como eu falei aqui, é um amor de sacrifício, né, é um amor que temos que fazer um sacrifício. E que nesse tempo que nós vivemos, vou falar mais isso semana que vem, é um amor que precisa, independente da circunstância, ele precisa continuar e não se afastar. Nós devemos continuar sendo uma igreja independente da situação, uma igreja que ama independente da situação. Apocalipse fala que nessa atitude é um conhecimento, é uma vivência fiel até a morte e receber a coroa de vida. É fiel ao amor, viver fiel ao amor de Deus. É, então, há um texto que fala sobre isso, sobre o conceito do amor. Nós lemos aqui que há um bloco também dentro do capítulo 13, e que ele, principalmente no início, aí que ele fala uma palavra, uma expressão, como eu cheguei a citar aqui bem no início, que fala a expressão ainda que, né, um momento de condição. Ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, e não tivesse amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que essa expressão de condição, ainda que eu possa falar em outras línguas, ainda que eu profetize, né, ainda que eu tenha toda a ciência, sabedoria, se eu não tiver o amor ágape, o amor de Deus, isso não vale de nada. Mas isso também não invalida a questão da igreja de viver uma vida, de profetizar. Nós temos que ser uma igreja que profetiza. Nós temos que ser uma igreja que tenha dons, porque os dons de Deus, né, relatado no 12, como uso no capítulo 14, não que nós devemos, o que importa é o amor, esquece dons, né, esquece isso, esquece tudo, importante não. Sim, a ênfase maior está no amor, mas os dons a qual o Senhor coloca na nossa vida, até o uso melhor de a igreja crescer também e deixar Deus usar a nossa vida, usar a igreja, é através também dos dons. Isso não invalida os dons. Mas tudo que conta, o maior é o amor. O amor nunca devemos deixar de exercitar, de viver em amor. Então, ainda que eu fale isso tudo, ainda que eu tenha todos esses dons que eu relatei antes, se Paulo estivesse dizendo aqui ainda que eu falei sobre a cultura da igreja, tudo isso, o amor é maior, porque o amor ele é paciente e a igreja precisa ser paciente. O amor é bondoso, a igreja amada precisa ser bondosa, a igreja amada precisa ser generosa em si mesmo para que ela cresça em missão. Ou seja, o amor na igreja ele não arde em ciúmes, né, de quem é melhor, quem é pior. Isso provoca até uma divisão, não, é união, é andar em unidade. Ela não tem vaidade de querer ser melhor do que as outras, ela apenas cumpre o amor de Deus na nação. A igreja que ama, ela anda no amor de Deus, não vivendo em orgulho, né? Somente também, né, como não quero nem entrar muito nesse assunto, senão eu acabo também relacionando, sendo uma das pessoas que só cresce ou promovendo riqueza, né, promovendo prosperidade, ou só vive falando, perdem o tempo que eles têm de ministrar, de dar um estudo, de ficar falando também mal dos outros. Que Deus abençoe e que a palavra da verdade chegue ao coração deles. Mas uma igreja que ama, ela se preocupa em crescer, em cuidar das viúvas, em cuidar dos órfãos, que fala que a Bíblia é um conceito da verdadeira religião, né? Aquele que quer cuidar da verdadeira religião promove o amor, né? Lá fala sobre caridade, né, também, que às vezes a Bíblia traz essa tradução, né, de amor para uma caridade, né, que a caridade não é esse amor ágape, caridade é apenas a nossa vontade, a nossa ação humana, assim, de promover o bem, é um gesto de caridade, mas o amor ágape, onde a igreja deve viver, é muito mais intensa
do que somente isso. Então, há um drama que acontecia na igreja de Coríntios que eles não viviam em amor. É uma igreja que tinha conhecimento, como nós falamos aqui, mas ela tinha caridade, mas não tinha o verdadeiro amor, que é um dos maiores dons. Fala que é o supremo dom de Deus. Né? A igreja de Coríntios era uma igreja imatura, era uma igreja carnal, ela pensava tudo em prazeres humanos, em crescer, em conforto humano, em pensar em si mesma. Por isso que Paulo também ele escreve isso, falando do amor. Né? Nós devemos considerar isso no capítulo 3, nesse texto. Esse capítulo 13 também ele trata de dons espirituais. E o maior deles é o amor, né? Não foi, aqui, leio um trecho aqui que fala, não foi o cochilo do apóstolo Paulo colocar esse texto sobre o amor sanduichado, né? Entre os capítulos que tratam de dom espiritual. Paulo está dizendo que todos os dons mais dramáticos e mais maravilhosos que podem imaginar são inúteis se não tiver amor. Ou seja, tudo será inútil se não tiver o amor. O amor é principal. Os outros dons são acréscimos. Amém? Amém? Vocês estão conseguindo compreender esse entendimento aí? Então, o principal de tudo é o amor primeiro. As outras são acréscimo desse amor que a igreja precisa ter. Então, Paulo, o que ele está fazendo falando mais desse fundamento bíblico? Paulo está condenando a parte da carnalidade, o amor romântico, como nós falamos aqui, apenas de um sentimento, né, que passa, que acende e apaga, né, um amor baseado em vontade próprias, né? Então ele está mostrando que a única saída para uma igreja carnal e imatura, o remédio dela é o amor. O amor resolve os problemas resolveu os problemas, ele resolve os problemas da igreja quando nós vivemos o amor. Porque o amor resolve, o amor fecha. O amor é a melhor resposta para que uma igreja venha viver, para que uma igreja venha crescer. Paulo diz que a vida comunitária sem amor não é nada. Ainda que essa condição, né, que mostra nesses primeiros versículos, ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo, e eu não agir com amor e não tiver amor, uma igreja vivendo amor num corpo de Cristo, sem o amor não é nada. A vida comunitária sem amor não é nada, baseando em interesses próprios. Tem um versículo, um texto que fala sobre, né, sobre ofertas, que muitos estavam como interesse em crescer a igreja, em ofertar, e um casal, não me lembro agora, você que lembra desse casal, desse texto, você pode colocar nos comentários aí também. Amém? Você pode colocar aí, que eu não me lembro direito o nome agora, não veio à memória, que ele dá uma oferta maior, já promovendo o interesse de as pessoas olhar que ele está dando mais, né? Né, o nome lá, ou está dando mais. E Paulo fala sobre isso com ele. Por que deixou, né, Satanás usar o teu coração? Por que deixou subir isso no teu coração? Por causa disso, você vai morrer. Ou seja, ele estava tendo uma atitude de abençoar a igreja, mas com o intuito de promover o nome dele. De interesses pessoais, de demais, né? Olha o que ele fez, né? Olha, ele fez isso tudo. Não, ele poderia fazer a mesma oferta, mas sem promover, sendo justo, sem promover o nome dele. Que o nome de Deus ele precisa crescer e não o nosso. Então, é também uma atitude que muitas vezes que uma igreja não deve tomar. Ela oferta, ela abençoa a igreja, a missão da igreja, com o intuito do amor de Deus, do crescimento do reino de Deus, através que a igreja faz na comunidade, para a própria igreja, o próprio bairro, para a própria cidade. E a Bíblia também mostra vários conceitos que nos traz uma ótima referência do que é um amor baseado em interesses e um amor baseado em um amor de Deus para crescer, né? O amor de Deus, ele requer paciência, como falamos aqui, ele requer investimento. Ou seja, é preciso investir no amor de Deus.
Não amarmos somente as pessoas que consideramos perfeitas. Por isso precisamos ter paciência com as pessoas que até então demonstram a limitação, mas sempre mostrar para ela que a paciência, que através da paciência possamos alcançar algo melhor para a nossa vida ministerial, para a nossa vida familiar, no nosso trabalho profissional também. Tais limitações que talvez temos como igreja hoje pode ser, inclusive, oportunidade para a transformação mútua. Ou seja, enxergarmos isso nas pessoas, em demonstrar o amor para as pessoas que esse capítulo mostra, é uma atitude, é uma oportunidade de investir na pessoa. De investir para que ela cresça, para que essas limitações ela venha passar. Que limitações é essa? De um entendimento, de vivência para com o próximo, de buscar a adoração a Deus, de viver juntos e sempre ter oportunidade de crescer, de viver em família novamente, de voltar a ter um futuro, a voltar a sonhar. É uma oportunidade de implementar o amor de Deus. O amor não arde em ciúme. O ciúme mata as pessoas. Mata as relações. O ciúme é uma expressão de amor distorcido. O ciúme em si, controlado, ele é bom. Mas ele exagerado, ele distorce. Ele não é amor. Ele distorce, ele traz um problema doentio psicológico, né? De posse, sentimento de posse, né? Que pensa que a pessoa sua pertence a você. Não, essa pessoa é minha. Se ela não viver comigo, não vai viver com ninguém. Não, é desse jeito, é dessa maneira. Sabe, esse amor distorcido é o que nós precisamos, muitas vezes, com o amor de Deus, combater esses falsos amores que às vezes acontece dentro, estava acontecendo na igreja de Corinto e que pode estar acontecendo também da sua igreja, da minha igreja. Há uma compreensão equivocada a respeito a isso. Pois o amor não arde em ciúme. O amor, ele tudo sofre. Jesus disse que no mundo teremos aflições. João capítulo 16, versículo 13 fala sobre isso. O amor de Deus não deixa desistir. O amor ao próximo nos ajuda a levar consolo a quem sofre. Então o amor de Deus nos ajuda a ajudar as pessoas. O amor de Deus em nós promove bênção. O amor de Deus promove o milagre. Nós somos o agente desse amor, agente de milagre também na igreja. Uma igreja de Deus precisa ser baseada no amor. O amor como um corpo. Assim como precisa ser o corpo pastoral, o ministério de louvor, o ministério dos homens, da sociedade, ministério de intercessão, todo ministério de evangelização, todo departamento da igreja precisa estar, assim como foi falado, de unidade e precisa também andar em amor e não criticar o próximo. O amor pode se decepcionar, né? Pode aborrecer, mas nele mesmo há forças para superação e perseverança e permanência. Né? A Silvia aqui acrescenta, o Wellington, né? O Ellison fala que Ananias e Safira, né? O texto que eu falei, é isso aí mesmo, Ananias e Safira, né? É também um exemplo para que viemos enxergar. Na Bíblia tem exemplos bons e ruins. A gente olha alguns assim, não, isso não devo cometer. E isso sim devo cometer, né? E ele traz aqui, amém, obrigado, Elis, Deus abençoe sua vida, né? E estou falando de Ananias e Safira, amém? A Silvia acrescenta aqui também, lembrei-me de quando o pastor Tiago chegou na nossa igreja. Ele disse que o amor deveria ser o árbitro de nossas diferenças, amém? Boa memória, Silvia. Amém, isso é muito bom, por isso que é bom o estudo. Essa foi a orientação perfeita diante do mundo que pratica o culto ao ego, né? O alter ego, né? O alter ego, muitas pessoas hoje tem muito isso, né? Um outro eu, né? Também é um dos problemas que acontece na nossa vida. E realmente é isso. O amor é quem dirige a nossa vida. O amor é quem dirige a nossa vida. Isso realmente é uma diferença muito grande. Né? Eu falei aqui sobre, né, que o amor não há de o ciúme, e trago aqui também, nesse estudo, que o porquê
do amor, né? Que ele antes do amor, eu leio aqui que é melhor, ele é um amor que inclui caridade, ou seja, é um amor que inclui o bem. Ele não é a caridade, ele inclui a caridade. É quebroso, né? Aqui tem um relato que diz assim, um estudo que diz o gongo do barulhento, né? O que soa, né? Esse bronze que retine, o bronze que soa, né? O símbolo que retine. O que Paulo quer dizer é que o poder da expressão não fica determinado pela dicção. Amém? Vou repetir mais uma vez para você que está anotando aí. Paulo quer dizer que essa expressão sem amor é como um bronze que soa, ele está dizendo que o amor, né, ele não é determinado pela uma dicção, pela uma fraseologia, né, pela uma frase, estilo. Ele fica determinado pela profundidade do coração. Ou seja, o amor de Deus, ele é uma revelação, as nossas atitudes precisam ser uma revelação do amor de Deus na nossa vida. Também principalmente na igreja, que é o nosso tema aqui, uma igreja que ama. Uma igreja que ama. O amor é maior do que a fé. O amor é maior do que qualquer sentimento. Ainda que eu seja esse momento de condição, ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo, sem o amor de Deus, nós, igreja, não somos nada. Ou seja, sem a igreja, sem o amor de Deus na igreja, é uma igreja vazia, uma igreja marcada por questões imorais, uma igreja chamada carnais, uma igreja baseada em conceitos de ver somente a sua vontade, não no reino de Deus. E não a igreja inserida na comunidade, não a igreja que age, que cresce em amor, de fazer um amor de Deus. Né? Esse tempo fez com que nós fizemos muito isso, principalmente nesse tempo onde as pessoas precisavam muito de uma ajuda, tanto na parte de alimentação, tanto de partes psicológicas, de ter alguém para conversar, de ter, sabe, mesmo diante da distância, não somente olhar, o amor de Deus não faz somente olhar para minha família. Ah, eu quero o bem da minha esposa. Ah, as outras mulheres não vou ajudar não. Sabe, às vezes tem outras mulheres precisando de ajuda, as crianças, o que importa é meu filho, minha filha. Não, as outras não quero saber não. Sabe, esse amor é distorcido. E que às vezes a gente pensa em tudo bem para nós mesmos, para a nossa família, dentro de casa, mas não pela família que é a igreja, também uma família. Então, o amor de Deus na igreja é muito mais do que realmente buscar somente interesses próprios. E também não uma dicção, né? Falando melhor aqui, expressando melhor, talvez alguém ficou um pouco, você que está acompanhando ficou um pouco na dúvida. Então, o amor, ele não é somente um barulho, não é somente uma dicção, ele não é somente um movimento por si só, um sentimento vazio. Né? Ele fala sentimento vazio. Sem o amor de Deus eu posso fazer isso tudo, mas eu sou um barulho vazio. Há também, também compartilho com vocês aqui também, falando sobre isso. Deixa eu encontrar aqui que os crentes, eles acreditavam, os crentes de Corinto, eles acreditavam que o que eles possuíam, os dons que eles tinham, era o suficiente. Os dons espirituais eram o suficiente para a igreja. Né? Eram superiores às demais. Então Paulo, ele resolve esse problema. Não, ele não é demais. Né? Paulo fala, não, o amor é maior do que esses dons que vocês têm aí. Tem na igreja, ou seja, o amor é superior a isso. Então lá na cidade de Coríntia também existiam esses símbolos, o símbolo que retine, né? Tinha o sino que faz barulho, mas eles são vazios. Sem o amor são vazios. Então ele faz essa comparação daquilo que eles ouvem todo dia, em excesso, né? Que eles ouviam em excesso e são como eles, só fazem barulho. Então muitas vezes quando possuímos os dons espirituais, falamos a língua dos anjos, falamos a língua dos homens, né? Outras coisas, somos como o sino, que bate, somente faz barulho, mas não alcança ninguém. Mas não tem objetivo. Ele não tem um crescimento, pois para que ele tenha um objetivo, tenha crescimento,
é necessário falar a língua dos homens, mas principalmente de amor. Pode sim falar a língua dos anjos. Pode sim. Há uma hipótese que pode sim também falar a língua dos anjos, mas o principal é o amor. Ainda que eu profetize, eu preciso primeiramente sempre agir em amor. Então, o amor é superior aos dons, por diversas razões, principalmente por duas razões principais, que é a qualidade pela sua perenidade. Os dons cessam, ou seja, eles vão acabar. Eles não ultrapassam a essa vida, a esse tempo. Né? Eles podem perecer a esse tempo. Os dons são apenas para este mundo. Eles são para uma igreja militante. Porém, o amor é uma igreja triunfante. E nós somos uma igreja que vamos triunfar. Nós precisamos ser uma igreja que ama, uma igreja que triunfa. O amor de Deus, ele transcende a história. Ele que passa todo o tempo, passa, ele é maior do que qualquer cultura, ele é maior do que qualquer tradição. O amor de Deus, ele é eterno. O amor de Deus, ele é eterno. Né? Então, Paulo fala aqui também, ó, sem o amor, eu oferendo aos outros, em oferecimento aos outros, né? Paulo já havia ensinado que o amor, ele edifica. Quando os dons são exercidos em amor, eles edificam a igreja. Ele cresce a igreja e não acaba a igreja. Ele cresce o ministério. Ele faz crescer toda a igreja que anda em unidade. Os dons, os outros dons, sem o amor, acabamos usando ele, mas acabamos magoando outras pessoas. Acabamos magoando por não agir em um amor. Esse amor da qual nós falamos faz também que rejeitamos uma coisa, que é o essencial, que é a tampa da panela, que é o amor que rejeita sim uma coisa, o pecado. Mas ele ama o pecador, né? Essa frase, ela ultrapassa anos, né? O amor, com amor nós vamos amar pessoas pecadoras, da qual nós pecamos, né? Somos pecadores. Nós somos, na verdade, pessoas que andam, os servos de Deus, os filhos de Deus, eles andam a cada dia buscando a santidade diante de Deus, fugir dessa parte pecaminosa, mas somos pecadores, ou seja, nós não amamos a prática do pecado, mas amamos o pecador. Então isso também é temos que discernir isso bem, porque o amor de Deus, ele não pode vir que eu vou aceitar a prática do pecado, não, ao contrário. É como nós falamos aqui nesse primeiro o estudo de Coríntios. Paulo estava combatendo o pecado com amor. Ou seja, como eu li aqui, os outros dons espirituais não são maiores que o amor de Deus. E com isso acabava magoando, ou seja, acaba cometendo o pecado. Mas o amor de Deus, ele faz vencer esse pecado. Ou seja, a tampa da panela é o amor. E dentro dessa panela a injustiça, a mágoa, inveja, ciúmes, tudo dentro dessa tampa. Ou seja, o amor de Deus que luta, que vence o pecado. Como vencer o pecado? O pecado ele traz o mal. E como vencer isso? Praticando o amor. Sendo uma igreja que busca a paz, que busca a alegria, seu Hernani, é isso aí, né? Que vive em disposição a cada dia mais e mais. E como falamos que o máximo também, o que acontece dentro desse amor, é que faz um sacrifício de Deus. Um sacrifício. É preciso, não é fácil amor. Né? Como nós falamos bem no início aqui também, que a própria palavra amor ela é linda, né? Tudo que é um amor, a gente pode fazer música com amor, é tudo lindo. Mas uma prática do dia a dia não é fácil. Mas o amor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, o amor de Deus, ele nos ensina a respeitar a pessoa. Ele nos ensina a crescer junto. Ele nos ensina a pensar no melhor para viver dentro do corpo, que a igreja é um corpo de Deus. O amor de Deus. Em saber, em ligar para a pessoa, em saber você está bem, está tudo bem, é se importar, ver como que está o andamento da pessoa. E não se distanciar. Infelizmente, estamos aqui finalizando essa parte estrutural, do fundamento bíblico, nós vamos dar continuidade, como eu falei, mais à prática na semana que vem, mas infelizmente
infelizmente e felizmente é o que vemos isso. É que a Bíblia está se cumprindo. Você que lê a Bíblia há anos, há dias, até você que vem lendo a Bíblia, você que já é servo, você já é cristão há muito tempo, você, ao decorrer da história, você vê que as palavras de Deus elas vão se cumprindo. Você vai olhando, livro a livro, vai se cumprindo. E realmente o amor ele tem sido distorcido, porque eu também o inimigo, como nós falamos aqui, ele quer esvaziar esse valor do amor em nossa vida. Há também, então, com esse entendimento que as pessoas desvalorizam esse amor, e há também o que quer tirar o amor de cena. Quer tirar o amor de cena. E a igreja ela é marcada pelo amor, como Paulo coloca, um principal. É uma igreja ser reconhecida como uma igreja que ama. Nós precisamos ser reconhecido uma igreja que ama. Uma igreja que se importa com as pessoas, uma igreja que faz a missão de Deus, a Missio Dei, né, conhecido como a Missio Dei, a missão de Deus, ela é praticada no dia a dia com o amor, sempre, sempre em amor. E, infelizmente, durante esse tempo de pandemia, nós vemos muitas pessoas deixando de ser igreja, vivendo como membros fora de um corpo. Né? Às vezes contamos com uma pessoa e a pessoa desapareceu, né? E às vezes pensamos isso e infelizmente não tivemos mais contato, as pessoas somem, né? E acontece isso, acontece muito isso, mas uma coisa que nós precisamos se identificar cada dia é que independente da circunstância devemos praticar o amor. E as adversidades, as situações, as frustrações, como acontece na nossa vida, nos aponta que nós devemos ainda sacrificar mais por amor, fazer mais por amor. Dividir, como em Atos mostra no capítulo 2 em diante, né, logo depois ali quando fala da descida do Espírito Santo, mais adiante ele é um texto também muito bom para que venhamos estar estudando, e que ele fala que a igreja repartiam o que tinham, viviam. E com essa atitude que eles faziam isso, nós vamos falar um pouco mais disso semana que vem, mas isso, Deus acrescentava as pessoas com o que há de salvar. Ou seja, é a prática do amor em missão. Por isso, esse estudo nos traz esse conceito de amor. Ele não arde em ciúme, como nós falamos aqui, ele não se ufana, né? O amor de Deus, ele resolve o problema, né? Ele não anda fadigado, ele, calma, né? Calma, é por aqui, né? Essa direção, né? Ele direciona como fazer, como aconselhar. Então, através do amor, nós podemos chegar muito a isso. E para fechar esse texto, aqui no capítulo 13, versículo 13 do capítulo 13, ele fecha com um básico, que é um base, né? Que ele fala, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E esta três, o amor é maior do que isso. O amor é maior que isso. Ou seja, podemos sim e devemos viver em fé, buscando sempre ter a esperança e o amor, que é também, mas o maior de todos é o amor de Deus. O amor de Deus é na nossa vida. O seu Hernani traz aqui, que a Leonídia fala, né? O amor de Deus traz quebrantamento para o nosso coração. E que também traz misericórdia para com os outros. É isso aí, dona Leonídia. Eu dei só uma pincelada aqui, né? Falando dos 2 mandamentos também que temos no Novo Testamento. E que amar a Deus é esse amor ágape. Teve uma reunião de oração que eu fiz, né, sexta-feira no ano passado, tá logo no início, não me lembro se é a segunda, terceira, logo no início, onde falamos do amor de Deus também. E nós falamos sobre esses 2 mandamentos, que é o amor, também é o amor de Deus ágape, ou seja, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, é ao próximo como a nós mesmos. Isso quando nós amamos a nós mesmos. Isso quando nós amamos a nós mesmos. Nós precisamos amar. Precisamos amar. E quando nós amamos, nós fazemos tudo pelo crescimento de Deus. Fazemos tudo pela vontade de Deus. Né? No texto ao qual eu estava também lendo com vocês aqui também, o amor de Deus é um amor que olha para o indigno.
né? Pelas pessoas que são menos alcançadas, vamos dizer dessa maneira, né? Das pessoas que têm menos condições, seja ela financeira, emocional, seja pessoa necessitada, né? Nós precisamos praticar esse amor a cada dia mais e mais. Amém? Nós vamos finalizar aqui, amém? Essa parte de estrutura que nós passamos aqui da cidade de Coríntios, desse capítulo 13 do amor. Na semana que vem, uma parte B desse versículo, desse capítulo, perdão, nós vamos estar mais falando na prática do dia a dia. Então, você que vai estar conosco aqui semana que vem, você já pode pegar esse texto também, indico você a colocar aí, faz um estudo sobre o amor de Deus também. Na semana que vem a gente compartilha aqui nos comentários. Amém? Prepara-se, pega o próprio mandamento de Deus, você vê a primeira carta de Coríntios, você também pode estudar esse texto, amém? E você que quiser também já realmente estudar essa primeira carta de Coríntios essa semana, eu também vou estar, já estou bem adiantado, já estudei bastante coisa acerca dessa carta, então você que quer também estudar comigo durante a semana, entre em contato comigo, amém? Você pode mandar uma mensagem aí e nós vamos estudar juntos, amém? Aí na semana que vem nós vamos estar ainda mais preparado acerca desse amor, mais praticado em conceitos do dia a dia da igreja, porque isso precisa estar entrelaçado no nosso coração. Isso não pode ficar aqui em estudo, isso não pode ficar no teu. Deve ser começado a buscar a Deus. Deus me ensina a amar. Deve estar inserida nas nossas orações, deve estar inserida no nosso dia a dia. E nós vamos voltar aonde nós erramos e consertar tudo através do amor de Deus. Amém? Então, faça isso, né? Convido a você a fazer isso, um desafio, coloco você como um desafio. Amém? Essa semana, pega essa primeira carta aos Coríntios, vamos estudar esse conceito do amor. Como eu falei também, pode entrar em contato comigo, eu passo alguns materiais para vocês também estudar, pensar. Também aqui é muito bom esse estudo e a igreja cresce. Nós devemos ser em crescimento. O Jonatas hoje não pode ser o Jonatas do ano passado. O amor de Deus ele cresce. Ele precisa acrescentar, precisa fazer melhor. Como foi falado lá no início, o amor de Deus é dedicação. Tem que ter uma dedicação. O Jonatas não pode ser o Jonatas de 5 anos atrás. Eu preciso estar sempre em crescimento. Assim tem que ser uma igreja que ama. Nós não podemos cometer as mesmas falhas e desamor. Nós devemos sempre estar crescendo. E eu creio que a partir de hoje, Deus nos ensina a amar. Vamos orar nesse momento e entregar esse estudo, amém? Nas mãos de Deus. Por isso, também você pode fechar sua Bíblia que estava aberta, as anotações. Vamos orar a Deus dentro desse estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por cada pessoa que está aqui, Senhor, ao vivo, aqui conosco, Dénia, Silvia, Senhor, a Samira, o Hernani, sua esposa, sua família, cada um, Senhor, que está aqui conosco, a família da Val, o Ellison, Pai. Toma, Pai, cada um deles nas suas mãos, a Yasmin, Senhor, que está aqui comigo, Deus. Venha nos abençoar, nos ensina a amar, que possamos ser uma igreja que ama, Deus. Uma igreja que olha sempre em amor, que busca sempre viver em amor de Deus. Deus, nos abençoa nesse domingo, que possamos ter um domingo abençoado, que possamos, Senhor, meu Pai querido, voltar aquelas pessoas que estão magoadas conosco e agir em amor, Pai. Seja como igreja, sendo dentro de uma família, no nosso trabalho, Deus. Que assim, Senhor, que sem amor somos apenas um sino que faz barulho, Senhor, que soa, mas é vazio. E não queremos ser uma igreja vazia. Não queremos ser, Pai, pessoas vazias, Pai, mas queremos ser cheio do Teu amor. E que cada pessoa que está aqui, Senhor, venha estar sendo cheia do Teu amor. Venha amar ao próximo como a nós mesmos. Venha amar ao Senhor acima de toda e qualquer coisa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe a cada dia mais o Senhor. Hoje à noite, lembrando a comunicação, né? Hoje à noite nós vamos ter lá na igreja, seguir com o culto, amém? Presencial. Você pode estar também assistindo através desse Facebook,
né? Vamos estar começando às 18 horas. Prepara o seu coração, prepara uma mensagem, um elogio. Cultuar é elogiar a Deus. É levantar as mãos como expressão de adoração. É fechar os olhos como também expressão de adoração e louvor ao Senhor. Por isso esteja conosco, seja presencial, se você não puder ir estar conosco, fique, veja através desse Facebook, compartilhe esse link com a sua família e que Deus te abençoe. Amém? Mais e mais, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda que eu tenha tamanha fé, capaz de transportar os montes, se não tiver amor, nada sei.